Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje a gente continua então com as nossas sequências de aulas aqui sobre datação. Hoje a gente vai ter a parte 2. Semana passada a gente viu alguns métodos, focou bastante no carbono 14, não só porque é o mais conhecido, mas porque também é muito utilizado. E é importante entender os detalhes do método. E hoje a gente vai continuar então com mais alguns métodos. Então, se ficou alguma dúvida da semana passada, volta lá assistir outra aula, porque hoje a gente vai falar de outros métodos. E aí a gente vai começar com a série do urânio. Então, lembra que a gente tinha grandes divisões lá? Tinha os métodos que usavam isótopos radioativos, outros não. Então, a gente continua aqui, assim como o carbono 14, o urânio, ele tem isótopos radioativos. O que isso quer dizer? Que eles têm o seu núcleo instável e que eles decaem para outros elementos. Então, no caso da série do urânio, a gente tem duas opções aqui, né? Urânio 238 e urânio 235, né? São isótopos diferentes. Mas mesmo dentro da série do urânio, bom, vamos entender um pouco melhor essa figura. A gente começa lendo aqui de cima e vai seguindo as setinhas. Quando a seta está apontando para baixo, é porque ele decai, esse elemento decai emitindo uma partícula alfa. Quando ela está inclinada aqui para cima, quer dizer que o elemento decai emitindo uma partícula beta. Então você vê que o urânio 238 decai para o tório 234, que vai decair para protactínio 234 e depois decai para urânio 234. Então urânio 238 vira urânio 234 e depois vai virar tório, rádio, depois radônio e aí chumbo. Então a gente tem também aqui a meia-vida desses elementos, ou seja, o tempo que leva para metade da massa dele virar o outro elemento. Então aqui 4,49 bilhões de anos, é quase a idade da Terra. É o tempo que leva para metade dos átomos de urânio da sua amostra ali virar tório 234. Então, se a gente pensar assim, desde que a Terra se formou, metade do urânio 238 virou tório 234. Mas para isso que a gente vai ver hoje, a gente usa principalmente esses dois elementos aqui. Você pode usar para datação urânio 238 até o chumbo 206, né? Quando a gente fala datação urânio-chumbo. Você pode analisar toda essa cadeia, mas para isso aqui, para o quaternário, os exemplos que eu vou dar, é mais comum usar urânio 234 para o tório 230. E aí você tem uma meia-vida bem menor aqui, né? Vezes 10 a quinta. Então, 200 milhões de anos. Não, desculpa, 200 mil anos, né? Então fica mais dentro do intervalo que a gente está trabalhando. Então tá. Então vamos deixar de lado um pouco essas outras séries aqui, porque elas não vêm ao caso agora, para pensar um pouco como isso funciona. Então a gente tem aqui a mesma coisa, né? Resumindo essa cadeia aqui de decaimento, mas a gente vai usar o urânio 234 para o tório 230. Bom, esse método ele é legal porque ele consegue datar coisas muito novas, tá aqui, né? Tão novo quanto um ano e até mais de 650 mil anos. Então ele é um método muito bom para o quaternário. E, por exemplo, você pode datar principalmente materiais carbonáticos. Então, concha, coral, estalagmite, aqueles depósitos de caverna. Por quê? Qual que é o princípio desse método? O princípio desse método é que, por exemplo, a gente está olhando aqui para um esqueminha de um recife de coral. Na medida que o coral secreta o carbonato dele, ele está pegando elementos químicos da água, né, para fazer ali o carbonato. E o urânio, ele é compatível com o carbonato. O urânio, ele é assimilado, ele consegue ficar aprisionado na estrutura do carbonato de cálcio. E o urânio é solúvel. Então, se a gente volta aqui, ó, por que funciona esse método? Como que ele funciona? O urânio é solúvel, o tório não. Então, na água do mar, vai ter urânio, mas não vai ter tório, porque o tório fica todo precipitado, ele não fica dissolvido na água, ele é muito pouco solúvel. E o urânio é mais solúvel, então ele fica aqui na fase líquida. Então, o que acontece? Quando o coral se forma, ele tem só urânio, não tem tório. E aí, de onde que vai vir o tório nele? Do decaimento do urânio. Então, o que essa figura está mostrando aqui, ó.
você tem um fracionamento químico, aí o carbonato lá absorve então só urânio, e aí a quantidade de tório vai aumentando com o tempo. Então tá aqui, ó, o tempo crescendo para a direita. O tório vai aumentar porque ele é filho do urânio. No carbonato, só vai ter urânio quando ele se forma. Mas com o passar do tempo, tá aqui a meia-vida, né, ó, 245 mil anos, vai começar a se formar tório. Então, pela essa proporção entre o tório 230 e o urânio 234, você consegue dizer há quanto tempo aquele carbonato se formou, aprisionando o urânio. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o coral se formou, tudo bem, aí o nível do mar variou, o coral ficou fora da água. E é de uma região que a gente já viu, mas hoje a gente vai entender com um pouquinho mais de detalhe, que é uma região com a tectônica ativa, esse exemplo. Então, você tem a crosta aqui subindo. Então, você tem variação do nível do mar e tem a variação do continente também. E aí você consegue datar, por exemplo, hoje, o nível do mar que está hoje, esse coral fóssil está exposto. Deixa eu ver, tem uma foto aqui, isso é na ilha de Bermudas, nas Bahamas. Cada degrau desse é uma geração de corais. O que esse coral está fazendo fora da água? Bom, ele saiu da água justamente por causa desse movimento da crosta. Então você consegue pegar amostras ali e datar por urânio tório. Consegue saber há quanto tempo atrás esses corais se formaram. E aí, além de saber quanto tempo atrás, você pode corrigir. Então, o que a gente está vendo aqui nessas figuras de baixo? Em cima está representando as idades, então, ó, 125 mil, 82 mil anos atrás, e o nível do mar atual. De dois lugares diferentes, ó, Nova Guiné e Barbados. Eu falei Bermudas, né? Barbados, nas Bahamas. Você tem níveis muito diferentes dos corais. E como que você explica isso? Bom, você tem elevações da crosta diferentes. Então, se você corrige, tá aqui, ó, soerguimento, correção calculada para o soerguimento. Então, você consegue pegar esses corais e trazer para o nível que seria o nível correto dele. E aí você consegue medir, então, as oscilações do nível do mar. E essa foi desse jeito, foi feita uma das primeiras curvas de variação do nível do mar. A gente tem aqui, ó, Barbados 3, 2, 1, são aqueles terraços. E a gente tem aqui o nível do mar. Está em pés, né? Se quiser passar para metro, é só dividir por 3. Então, de 0 aqui no nível presente até menos 100 metros abaixo do atual. Então, essa curva foi construída assim. Eles pegaram o soerguimento ali, que é calculado, corrigiram a altura dos recifes de corais e dataram, por urânio e tório, os corais. E aí você vê, então, ó, do presente aqui na esquerda, 0 até 120 mil anos atrás. Você tem uma curva de variação do nível do mar. E aí, como a gente já viu os isótopos também, você pode calcular os isótopos desses corais. Isso vai te dar informação também lá, por exemplo, de temperatura, salinidade e quantidade de gelo nos polos também, né? Então, olha só que legal, né? Esse método agora começa a fazer um pouco mais sentido essas figuras para a gente, né? Como é que a gente sabe essas idades? Nesse caso aqui, como é um carbonato, é possível datar por urânio tório. Então, lembra que na aula da semana passada eu mostrei essa raio-x de um testemunho, de um tubo aqui cravado numa colônia de corais? Você poderia usar isso aqui, por exemplo, para calibrar o método do urânio tório, né? Você poderia ter dois métodos independentes. Pega uma camada aqui, data por urânio tório e vê se bate com o que você contou ali nas camadas. E esse método é muito importante também para o quaternário, porque é com urânio tório que é possível datar os estalagmites. Então, a gente tem aqui um desenho representando uma caverna. A gente tem as estalagmites, são esses depósitos que se formam aqui no chão da caverna. No teto são as estalactites, então tite de teto, e embaixo a estalagmite. E como que isso se forma? Bom, a água da chuva ela é ácida, ela tem CO2 dissolvido, né? O solo geralmente também é ácido, então a água passa para o solo, fica mais ácida. Está aqui a reação, né? A água mais o CO2, vai formar um ácido carbônico. E aí esse ácido dissolve essas rochas carbonáticas que estão aqui embaixo. Vai criando esses caminhos. E a hora que a água chega na caverna, que geralmente também é formada pela dissolução da rocha, ela começa a pingar. Nesse processo de pingar, o carbonato vai precipitando. Depende da pressão lá dentro da caverna, mas enfim, o carbonato precipita
e esse carbonato fica com o urânio aprisionado. Da mesma forma, esse urânio que está no solo é dissolvido, o tório não, então a água carrega só o urânio dissolvido. Na hora que o carbonato se forma, ele se forma aprisionando esse urânio. Então todo o tório que está ali dentro é filho do urânio. E aí a gente consegue calcular essa idade. Então você pega aqui, essa é uma estalagmite cortada ao meio, que a gente está vendo aqui na direita. Então você consegue ver várias camadinhas. Aí você vai escolher a camada mais branquinha aqui, mais clarinha, vai coletar essas amostras e vai conseguir datar. Você trabalha com uma massa muito pequena, assim, pega uma broquinha de dentista, dá uma raspadinha, e isso vai para um espectrômetro, e aí você calcula a quantidade de urânio 234, de tório 230, e aí você faz a conta lá para saber quantas meia-vidas já se passaram desde que esse carbonato se formou. Então, a gente já viu essa figura, agora a gente vê de novo entendendo um pouco melhor. Lembra, quando eu falei dos isótopos de oxigênio, a gente tem aqui um delta 18 de uma estalagmite de uma caverna em Santa Catarina. E esse sinal que a gente enxerga aqui em branco, o tempo está aqui, né? Presente na esquerda, 0 até 120 mil anos atrás. E essa variação dos isótopos de oxigênio estavam ligadas com a chuva, lembra? E por sua vez, nessa região está ligada com as variações da insolação. Lembra as primeiras aulas de clima? Então, como que a gente constrói essa curva? Bom, você vai ter que ter uma idade, e a gente calcula essa idade com urânio e tório. Então, essas idades aqui embaixo, que foram usadas para construir o eixo X, elas foram calculadas a partir desse método. Ah, por que eu não uso o carbono 14, se na concha eu podia usar, se no coral eu também podia usar? Bom, porque aqui a gente não está falando de um organismo vivo, né? Então, para carbonatos inorgânicos, ou seja, que não foram formados por algo vivo, a gente não consegue usar o carbono 14, então a gente tem que usar os isótopos aí, nesse caso de urânio, né? Urânio e tório. Tudo bem? Então, esse era mais um exemplo de um método que envolve decaimento radioativo, esses isótopos instáveis. E agora a gente vai passar para outros métodos que não envolvem esse tipo de decaimento. Um outro método que tem crescido muito nas últimas décadas e que é muito importante para o estudo quaternário é a datação por luminescência. Então, tem aqui algumas referências, mas apesar do fenômeno luminescência ser conhecido desde a década de 60, ele começa a ser aplicado aí para a datação na década de 80, mas ele pega força mesmo aí por volta de 2000, onde surge um protocolo que resolveu vários problemas do método e que é usado até hoje. Então, o que vem a ser essa luminescência? Luminescência é um fenômeno que a gente poderia definir como a luz emitida por materiais cristalinos ou vítreos, então está aqui um cristal de quartzo para exemplificar, que foram previamente expostos à radiação ionizante. Então, tem aí uma etapa, né? Você tem que ter um material cristalino vítreo que é submetido a uma radiação ionizante, e depois, quando ele é estimulado, quando ele é submetido a um agente excitante, ele emite luz. Então, a luminescência é a luz emitida por materiais cristalinos ou vítreos, ponto. Mas o que precisa para ela acontecer? Ela precisa que esse material tenha sido exposto à radiação e que depois ele seja exposto a um agente excitante. O que é esse agente excitante? Pode ser calor. Então, você pega aquele material vítreo ou cristalino. Vamos pegar o quartzo, material cristalino. Ele recebe a radiação e aí você esquenta ele. No que ele é aquecido, ele libera a luz. Esse é o fenômeno da luminescência. Além de esquentar, você pode também estimular ele com luz. Então, você estimula ele com luz e aí ele emite luz. Tá, então, onde que fica guardada essa luz? Se a gente imaginar um cristal de quartzo, os átomos lá dentro dele, na sua forma perfeita, ele teria essa distribuição dos átomos. A bolinha azul, desculpa, vermelha é oxigênio, a bolinha cinza menor é silício. Então você tem 2 átomos de oxigênio para cada silício. A fórmula é SiO2. Só que na natureza, as redes cristalinas, isso é uma rede cristalina, um retículo cristalino, não são perfeitas. Então, o que acontece? Às vezes um silício aqui é substituído por um alumínio, eles têm um comportamento químico parecido. Ou fica até faltando um silício, com um buraco.
Esses defeitos na estrutura cristalina são armadilhas para elétrons. Então, quando a radiação ionizante atinge esse cristal, ela vai desprender alguns elétrons que vão ficar presos nessas armadilhas, nesses buracos. E esse elétron fica preso até o cristal receber energia suficiente para conseguir expelir. E ele expele esse elétron na forma de luz, como um fóton. Então, estou complicando aqui, mas a teoria é complicadinha mesmo. O que é importante para a gente? Que o cristal de quartzo, por exemplo, quando ele toma a luz do Sol, ele zera todas essas armadilhas. Ele descarrega, pensa como se fosse uma pilha. Ele descarrega. E aí, quando ele fica enterrado, ele fica recebendo radiação do entorno dele e ele vai recarregando. Então, se a gente pega essa amostra desse grão de quartzo, leva para o laboratório, a gente consegue saber quanta energia estava acumulada ali. E a gente consegue saber há quanto tempo ele estava enterrado. Mas então, de onde vem essa energia? Bom, vem do decaimento radioativo de outros elementos que estão em volta aqui do quartzo, por exemplo, urânio, tório, potássio, e vem do universo. Explosão de estrelas, a chamada radiação cósmica. A gente está submetido à radiação cósmica. Né? Na verdade, o campo magnético da Terra protege a gente de uma boa parte. Né? Não sei se já ouviram falar que, por exemplo, astronautas que estão na estação espacial, eles têm uma propensão maior a ter câncer depois, porque eles ficam submetidos a essa radiação, bem maior do que a gente. As roupas deles têm que ter uma proteção, né? Um escudo para a radiação. Então, resumindo aqui na teoria, você tem lá um cristal de quartzo soterrado, em volta dele tem elementos radioativos, potássio, urânio e tório são os mais comuns. Eles estão emitindo aí partícula beta, alfa, gama, que são tipos de radiação ionizante, e vem também radiação cósmica. Então, enquanto esse grão está soterrado, ele está acumulando energia. Quando ele é exposto ao Sol, ele esvazia, ele zera. Então, por que esse método é tão importante para o quaternário? Porque você pode ter um grão de quartzo aqui de 1 bilhão de anos. Mas o que ele vai contar para a gente, esse método, é há quanto tempo ele está enterrado. E ele pode estar enterrado há 10 anos, há 100 anos, há 1000 anos. Então, a formação do cristal pouco importa para a gente no quaternário. Mas o que importa para a gente é, por exemplo, saber quando que um rio passou por ali, ou quando que uma duna parou. Então, é esse tipo de informação que a gente consegue. Por isso que esse método, ele revolucionou o estudo quaternário, porque ele dá uma informação que até então não existia. A gente não conseguia ter essa informação. Então, se a gente fosse colocar num gráfico aqui, a gente tem a intensidade da luz que a gente mede lá no laboratório, quando a gente pega essa amostra no escuro. Eu vou falar um pouquinho mais do detalhe da amostragem, mas você cava um buraco para pegar esse cristal de quartzo aqui, uma amostra, aí você crava um tubo de metal e leva para o laboratório. A amostra não pode tomar luz, né? Você tem que tomar muito cuidado para ela não ser exposta. Então, o que a gente vai medir no laboratório? A intensidade de luz que esses grãos de quartzo emitem. Então, se a gente pensar assim, o material estava lá soterrado, estava com bastante energia acumulada. Ele começou a ser transportado, a energia diminui até zerar. Aí, depois que ele para em algum lugar, então, por exemplo, num terraço de um rio, ou uma duna que parou de caminhar, ele começa a acumular energia. Então, quando a gente mede a intensidade de luz, ela vai ser proporcional ao tempo de soterramento. Por isso que a gente consegue datar quando que essas feições pararam, né? Quando que esses depósitos se formaram. Outra coisa que pode zerar a amostra também, além do transporte, é o calor. Porque são as duas formas principais de se estimular, por exemplo, os grãos de quartzo. Estou falando de quartzo porque é o que a gente mais usa. Você pode aquecer a amostra ou você pode expor a amostra à luz. Então, além de estudos de sedimentologia, a gente consegue avançar muito nos estudos de arqueologia também. Porque, por exemplo, você consegue datar uma telha. Essas fotos são de um exemplo real, de um trabalho que eu fiz quando estava na pós-graduação. São as telhas de uma igreja de Mogi das Cruzes. E o pessoal estava querendo saber quando que tinha sido feita a restauração da igreja, era uma igreja centenária, e pelo estilo da telha eles tinham um palpite e tal. Então o que a gente fez? Pegou uma telha dessa, quebrou ela dentro de uma sala escura, lixou para tirar a superfície que estava em contato com a luz, e pegou o miolo dela aqui, pegou os grãos de quartzo. E aí o que a gente datou? O momento em que a telha foi feita, porque a telha ela é aquecida num forno alta temperatura. Então, no processo de fazer a telha, ela foi aquecida, zerou toda a informação do quartzo, enquanto ela ficou lá no telhado da igreja, começou a acumular essa energia. Então, a gente conseguiu determinar quando que tinha sido feita aquela telha.
Então, basicamente, como que a gente calcula essa idade de soterramento? A gente tem que saber uma dose, a medida de radiação aqui que a gente usa é Gray. O que é essa dose? É quanto de energia está acumulada dentro desse grão. E a gente divide esse valor pela taxa de dose. O que é isso? A Gray por ano. É quanta energia ela recebia por unidade de tempo. Então, pensa num copo. Tem aqui um copo. Você põe embaixo de uma pia pingando. Aí depois de um tempo você vai lá e olha o copo. O copo está meio cheio. Como é que você sabe quanto tempo levou para encher esse copo? Você precisa saber quantas gotas caem por segundo, né? Aí você consegue calcular quantas gotas você precisa para chegar até ali, então quantos segundos levou para encher esse copo. Aqui é mais ou menos a mesma ideia. Você sabe quanta energia está acumulada no grão, mas você tem que saber quanta energia ele recebia. Então deixa eu voltar umas figuras aqui. Além de saber quanta radiação ele acumulou, eu preciso saber a quanta radiação ele estava submetido. Por exemplo, um grão de quartzo lá em Fukushima, ele vai estar super cheio de energia, porque teve lá um acidente, vazou lá resíduo nuclear, ele recebeu muita radiação. Mas um grão de quartzo aqui em Santos não vai estar recebendo tanta radiação. Então, não basta saber quanta radiação está acumulada, tem que saber a quanta radiação o grão está submetido. Então, a gente coleta uma amostra aqui do material do lado também, para calcular essa radiação. E como que a gente faz isso? Bom, vamos ver aqui na prática. Então, você tem lá um afloramento, que é uma exposição aqui de um depósito, nesse caso é de uma duna antiga, e aí você vai coletar, tá aqui um tubo cravado nessa areia. Que cuidados que você precisa tomar? Bom, você vai buscar uma zona homogênea, aí um raio de 30 centímetros, que esteja distante de contato entre unidades diferentes. Por quê? Aqui você pode ter uma composição diferente, e aí a radiação vai ser diferente. Se você pegar aqui no contato, você vai estar misturando as duas coisas. Você pega 30 centímetros, porque é mais ou menos o que a radiação beta penetra aqui no sedimento. Então, você vai escolher esse raio, vai evitar raízes, então aqui ó, pega longe da raiz, porque ela pode misturar os grãos. Você vai anotar a profundidade e vai pegar uma amostra aqui do lado, e essa amostra pode tomar luz, que é para medir a radiação do entorno da amostra que você quer saber a idade. E aí, você vai levar isso para um laboratório, vai abrir numa sala escura, a gente chama de sala escura, mas é uma sala com luz vermelha. Nós temos um laboratório desse na Unifesp, de que voltar presencial, quem quiser conhecer. Por que luz vermelha? Porque dentro do espectro visível, ela é a luz com menor energia. E, felizmente, essa intensidade da luz vermelha não é suficiente para estimular o quartzo. Senão a gente teria que preparar a amostra no escuro, que ia inviabilizar o método, né? Porque a gente usa ácidos fortes aqui, ácido clorídrico, ácido fluorídrico. Então vai ser meio perigoso fazer essa preparação. Aí depois de preparar a amostra, coloca ela nesse leitor. Tem alguns modelos já no mercado hoje, mas durante muito tempo esse era o único modelo que tinha, parece uma vitrola. E aí nessa vitrola você tem 48 posições aqui nesse carrossel que vai rodando para fazer a análise da amostra. Então essa tampa fecha, ela gira aqui e fecha. E aí você tem uma fotomultiplicadora, que é esse tubo aqui, que conta os fótons, ou seja, conta a quantidade de luz que a amostra emite. Tem uma fonte de radiação ali atrás e tem alguns LEDs para estimular com luz a amostra. E aqui na parte de baixo tem uma plaquinha que esquenta. Então você consegue estimular a amostra tanto com luz quanto calor. Vai ter um esquema aqui, vai ficar mais fácil de entender. Então aqui na esquerda é um esquema resumido daquele equipamento. Você tem a amostra aqui num pratinho, tem uma chapa que esquenta embaixo, tem LEDs para estimular a amostra com luz e tem uma fonte de radiação. Aí tem um filtro. Por que um filtro? Porque quando você estimula a amostra com luz, por exemplo, é muito comum usar o LED azul. Você joga uma luz azul na amostra, excita essa amostra emite luz. Ela vai emitir um comprimento de onda grande, mas a gente põe um filtro para pegar só no ultravioleta. Por quê? Para que a fotomultiplicadora não enxergue o LED. Então, esse filtro vai barrar totalmente a luz azul que está sendo refletida pela amostra e vai deixar passar só a luz que está sendo produzida pela amostra. Então, só a luminescência. E aí você consegue captar o sinal da amostra. Por que tem uma fonte de radiação aqui? Porque para calcular a idade, a gente precisa converter um sinal de luz em
dose de radiação. Eu vou explicar daqui a pouco como é que faz isso. Então, o que a gente recebe aqui no computador desse equipamento? A gente vai formar gráficos aqui em que no eixo Y vai ser sempre fótons, a contagem de fótons por segundo, e no eixo X a temperatura, no caso quando a gente aquece, e o tempo em segundos, no caso quando a gente usa o LED. Então, olha só que interessante. Vamos olhar aqui para o LOI. LOI é a sigla para luminescência oticamente estimulada. Então, a gente está estimulando com luz. TL é a sigla para termoluminescência. A gente está estimulando com temperatura, com calor. Então, quando você esquenta um grão de quartzo... Desculpa, esquenta não. Vamos ver aqui a luz primeiro. Quando você irradia aqui com a luz azul, ou a luz do sol, por exemplo, o grão de quartzo está ali na Praia de Santos, tomando sol. Em questão de alguns segundos, ele emite uma grande quantidade de fótons e para. Então, o que é isso? Ele está liberando aquelas armadilhas, aqueles elétrons que estavam presos. E ele joga esses elétrons para fora na forma de luz e rapidinho ele zera. Então, por que isso aqui é muito bom? Porque um grão que tomou ali alguns minutos de sol, ele já está zerado. Aí, se ele for soterrado de novo, a gente tem uma datação precisa. No caso da TL, existem dois picos aqui. Ó. Você começa a esquentar a amostra, quando chega em 110 graus, ela começa a emitir luz, depois ela para, ela vai emitir de novo aqui depois dos 200 graus de novo. Então, são duas armadilhas diferentes, são dois defeitos diferentes no cristal. Então, a gente normalmente não usa termoluminescência, TL, para datar depósitos sedimentares. Você pode usar para datar cerâmica, por exemplo, a telha, um vaso, porque ele foi aquecido. Então, ele zera essas armadilhas. Quando a gente está falando de depósitos soterrados, é melhor usar a luminescência oticamente estimulada. Então, hoje a gente tem esse protocolo SAR aqui, que é uma sigla em inglês para Single Aliquot Regenerative Dose. Esse é o protocolo aceito mundialmente, é o que se usa para fazer a datação. E ele consiste em que você pega a amostra, vamos olhar aqui para a direita, você tem a primeira leitura, aquela que veio lá do campo, você vai fazer uma leitura, vai dar aqui simplificando a quantidade de luz que ele emite. Só que a gente quer chegar em radiação, né? A gente não quer chegar em luz, porque a gente precisa comparar com a dose que aquele material está submetido, a radiação que ele está submetido. Então a gente vai construir uma curva de calibração para cada amostra. Como é que você faz isso? Você dá uma dose conhecida, então, por exemplo, aqui, ó, uma dose conhecida no eixo X, vai dar esse ponto. E aí você lê o sinal correspondente àquela dose. Então você fica simulando em laboratório o que a natureza fez lá em alguns milhares de anos. Você dá uma dose na amostra e lê a luminescência dela. Aí você vai aumentando, dá uma dose maior, lê o sinal. Dá uma outra dose maior, lê o sinal. Dá outra dose maior, lê o sinal. Aí, com essas doses que você mesmo deu, você constrói uma curva que relaciona a quantidade de radiação que você administrou e a luz que a amostra emitiu. Aí você só precisa pegar o sinal natural, rebater nessa curva que você construiu e ler aqui no eixo X a radiação que estaria ali equivalente ao que aquela amostra recebeu. E aí você vai saber, então, quanto de radiação aquela amostra recebeu. Ainda falta saber quanto que ela recebia por ano, que seria a dose anual. Aí você vai medir em outro equipamento, com base no decaimento radioativo dos elementos químicos ali do urânio, tório, potássio. Não vou entrar em detalhe, mas isso aqui é uma espectrometria gama. Então, a partir da radiação gama, você consegue identificar os elementos e calcular a radiação a qual aquela amostra estava submetida. E aí é só fazer a continha, a dose que estava acumulada, que você tirou lá da sala escura, e a taxa de dose que você calculou pela espectrometria gama. Você faz essa conta, vai ter a idade de soterramento daquele material. Ou, por exemplo, idade de queima de um vaso ou de uma telha. Tudo bem? Então é um método que revolucionou aí porque ele permite muitas possibilidades. Então tá, a gente tem alguns probleminhas aí, tem que tomar aqueles cuidados que eu falei, né? Você não pode, por exemplo, você tem aqui campos de dunas de dados diferentes, tem aqui um esquema representando, você tem uma duna 3 aqui chegando em cima da 2, e elas têm dados muito diferentes. Então, não é aconselhável você coletar a amostra aqui perto do contato. Tem que evitar esses contatos entre unidades, né? Coleta um pouquinho mais longe. Então, cuidado.
Outro cuidado é tentar para o que você está datando, para você saber qual que é o significado. Então, por exemplo, se você está pensando no campo de dunas, tem diversas porções aqui, diversas faces do campo de dunas. Tem que saber o que você está datando para atribuir um significado. Você tem que tomar cuidado com processos pós-deposicionais. Então, essa foto aqui é de um barranco em Bertioga, aqui pertinho da gente. E essas manchas brancas são efeitos pós-deposicionais, ou seja, eles aconteceram depois da deposição. Isso está a ver aqui com raiz de árvore, processos pedogenéticos de formação do solo. Pedogênese é a formação do solo. E isso vai mudar a natureza da amostra. Então, você tem que tomar muito cuidado, evitar esses lugares perturbados. Aqui. Então, coleta um pouco mais longe. E aí, do mesmo jeito que a gente tinha alguns pressupostos na datação por carbono 14, a gente também tem na luminescência. E um deles é que todo sedimento possui a mesma facilidade de acumular radiação e emitir luz, mas a gente sabe que isso não é verdade. Só que esse protocolo conseguiu resolver esse problema, esse que eu falei, o SAR. Né? A gente mede essa sensibilidade, que seria essa característica do grão que ele consegue absorver e reter e depois emitir mais ou menos luz. Né? A gente consegue corrigir isso. No começo do método não se corrigia, o que dava muito problema. Outro pressuposto é que o sedimento sofreu fotoesvaziamento completo antes da deposição. O que é isso? Que ele ficou tempo suficiente exposto ao sol para zerar o sinal, para ele chegar no zero. E isso, por exemplo, aqui nessa duna é muito fácil de acontecer, que geralmente são amostras muito boas para datar, mas quando você vai para sedimentos de rio, onde a água é turbulenta, onde nem sempre o sedimento toma luz, às vezes ele não zera completamente. E aí você vai calcular uma idade que talvez não tenha um significado que você quer. Como que você pode resolver esse problema? Você pode pegar um sedimento do rio recente e datar. Ele deveria dar zero, né? Mas se ele não der, por exemplo, se ele der 500 anos, se ele der 1000 anos, na hora que você data o depósito do lado dele, você pode subtrair essa idade considerando que deve ter sido mais ou menos igual na época que ele se depositou. Né? Então, seria um jeito de contornar esse fotoesvaziamento incompleto. E outra forma de diminuir esse efeito é preferir a luminescência oticamente estimulada, porque o sinal zera muito mais rápido. Para zerar o sinal da termoluminescência, precisa de vários dias de exposição ao sol, dependendo aí do grão, até semanas. Então, sempre preferir a luminescência oticamente estimulada. Tá. Outro problema, e esse realmente é difícil de resolver, é que a umidade do sedimento interfere na radiação, porque a água atenua, ela absorve radiação. Então, se a amostra está embaixo da água, o grão vai receber menos radiação. E o problema é que a umidade varia ao longo do tempo, então a gente não tem muito como controlar isso. O que a gente acaba fazendo é colocando um erro aí da possibilidade máxima e mínima de conteúdo de água naquela amostra. E o último pressuposto é que a profundidade do sedimento sempre foi a mesma. Por quê? Veio uma radiação cósmica e ela vai penetrando no depósito, mas ela vai diminuindo conforme ela penetra. Então, um grão aqui perto da superfície vai receber mais radiação, um grão aqui embaixo vai receber menos. Isso é outro problema, porque aqui nessa figura, por exemplo, a gente tem 2 pacotes sedimentares. A gente tinha uma amostra, um pacote que estava aqui, depois de um tempo veio outra duna e depositou por cima. Então, você tem que levar isso em consideração, porque a profundidade que você mede hoje na coleta não foi constante. Dá para fazer umas contas aí para tentar corrigir isso também, se você souber a idade da camada de cima. Bom, de luminescência é isso. Agora vou dar uma passadinha bem rápida nos 2 últimos métodos, que é o paleomagnetismo e a estratigrafia isotópica. Eles têm um funcionamento, de certa forma, semelhante. São métodos indiretos, a gente não está medindo diretamente a idade ali do material, mas a gente consegue comparar com curvas existentes e chegar numa idade aproximada. Então, no que se baseia o paleomagnetismo? Ele se baseia, primeiro, na existência de um campo magnético na Terra e no fato de que esse campo magnético não é constante, ele muda tanto de intensidade quanto de direção. Então, aqui uma representação bem simplista, né, como se tivesse um ímã dentro da Terra, tem um campo saindo de um polo e entrando no outro. Na realidade, é bem diferente disso, mas vamos simplificar. Então, com o passar do tempo, esse campo muda.
E aí, quando a gente vai estudando vários depósitos, datando e medindo a posição do campo, porque como a gente mede? Se tem, não sei se vai dar para ver na câmera, mas, por exemplo, eu tenho aqui um tubinho com uma areia com minerais metálicos e um ímã aqui, ó. Então, os minerais se alinham no campo magnético. Com esse alinhamento, quando a rocha se endurece, ele vira rocha, o sedimento vira rocha, essa informação fica aprisionada. Pode acontecer em estalagmites também, vários tipos de depósitos. E aí você consegue medir esse campo magnético do passado, por isso que é paleo. Paleo é antigo, né? Paleomagnetismo, magnetismo antigo. E, bom, não vou entrar em detalhes aqui, eu falo um pouco disso em geologia geral, né? Mas de onde vem o campo magnético? Ele vem do núcleo da Terra, porque o núcleo interno é sólido, o núcleo externo é líquido, e o interno gira um pouco mais rápido. Isso gera uma corrente elétrica pequenininha, mas que gera um campo elétrico. Como o núcleo é muito grande, gera um campo elétrico grande, um campo magnético grande. É como se fosse um dínamo, né, chamado de geodínamo. E esse campo vai invertendo, vai mudando de posição, de intensidade. A gente consegue pegar, então, aqui no tempo, ó, presente em cima, até 3,4 milhões de anos, você tem vários momentos de inversão do campo magnético. Aí você consegue pegar lá um testemunho, por exemplo, e ir medindo o campo magnético e encaixar nessa curva aqui, para você ter uma idade relativa aí. Da mesma forma, a gente usa estratigrafia isotópica. Então, essa figura que é muito conhecida de vocês já, ela, nunca falei antes, mas esses números aqui embaixo são chamados de estágios marinhos isotópicos, ou em inglês, Marine Isotopic Stages, também chamado por MIS, pela sigla aqui, ó, MIS. Então, o que a gente pode fazer? Você já tem curvas dessa muito bem estabelecidas para o mundo, não só para sedimentos marinhos, mas também para as geleiras. Então, você vai lá, vai estudar um testemunho marinho, você faz lá uma datação carbono 14, só que você só vai conseguir chegar até 50 mil. Como é que você faz para datar as coisas mais antigas? Como é que a gente chega aqui nos 700 mil? Bom, o que você pode fazer? Aqui é um exemplo real, que eu tirei de um artigo. Você tem uma curva ali do testemunho em laranja, está aqui embaixo, está pela profundidade em centímetros. E aí você compara com um dado muito bem datado. Por exemplo, o testemunho de gelo, nesse caso aqui, N-Grip, da Groenlândia. E aí você fica procurando os picos correspondentes. Você fala, esse pico corresponde a esse. Tá vendo as linhas tracejadas? Ó, esse pico corresponde a esse pico corresponde a esse. E aí tem um software que você joga essas informações e ele já calcula. Então você sabe, por exemplo, aqui eu tenho profundidade, mas a idade desse pico é a mesma idade dessa curva que já está bem datada. Então a gente vai usar os isótopos do testemunho para comparar com os isótopos curvas já bem testadas, né, com uma idade muito bem determinada. Então você compara as curvas e consegue estipular uma idade para o seu registro. Então, para os estudos de testemunho marinho é muito utilizado essa estratigrafia isotópica, ela dá uma precisão muito grande. Justamente porque depois de 50 mil anos, coisas mais velhas que 50 mil anos, a gente não consegue datar por carbono 14. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Nos vemos aí na próxima aula.